Olá! O presente vídeo foi desenvolvido por graduandos de Psicologia do 4º período da Universidade Federal de Minas Gerais, referente à disciplina de Psicologia Social 2, lecionada pela professora doutora Paula Rita Bacelar Gonzaga. A temática trabalhada no presente material audiovisual refere-se à psicologia e inclusão de pessoas com deficiência. Pensando em estabelecer um rico diálogo com os sujeitos que protagonizam diariamente os aspectos que serão abordados nesse vídeo, apresentaremos aqui as entrevistas realizadas com servidores e os indivíduos assistidos pelo Núcleo de Acessibilidade e Inclusão da UFMG. Eu sou a Ananice, tenho 24 anos, estou aqui desde 2018. O que eu tenho para dizer sobre mim mais também é que eu faço farmácia e talvez isso diz um pouco mais sobre mim, porque ao mesmo tempo eu sou muito contraditória. Eu tenho alergia a vários medicamentos, estou na farmácia e foi por isso que eu escolhi a farmácia. Gosto muito de animais, eu tenho 3 calopsitas. Gosto de estar com os meus amigos assim. Eu até gostei de vocês terem começado com essa pergunta, porque muitas vezes já colocam a gente como a deficiência definisse quem nós somos, né? Mas não, eu gosto mesmo de falar sobre o meu curso, sobre quem eu sou antes mesmo da minha deficiência. E muitas vezes eu até esqueço assim da galera que eu tenho deficiência e que eu vou lembrar como realmente falta acessibilidade. Sim. Aliás, deixa eu falar um pouquinho de mim, né? Além dessa questão da deficiência, né, que eu adquiri depois já de adulto, antes de eu ficar deficiente visual, eu fiz uma graduação em computação. Eu perdi a visão, né? Aí eu fui fazer psicologia. Depois da psicologia eu fiz uma especialização em psicanálise. Depois eu fui tentar um mestrado na computação. Graças a Deus eu larguei. E agora eu estou no mestrado em psicologia, psicanálise e educação, né? Atualmente eu sou coordenador do grupo um grupo do CRP, na comissão de apoio, né, pessoas com deficiência do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais. Sou estudante de Educação Física, estou no 3º período, estudo bacharelado. Cada autista ele tem um comportamento diferente, tem um suporte diferente. Eu sou uma pessoa que gosta muito de festa. Então, meu nome é Daniela, eu sou professora do Departamento de Fisioterapia desde 2005, vou fazer 20 anos de universidade no ano que vem. E estou diretora de junta aqui do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão, junto com a professora Regina, que é a nossa diretora, que é professora da terapia ocupacional. Eu sou psicólogo, me formei em 2006, me formei na PUC, no campi de Betim. Tinha na época da criação do curso um viés assim, social também. Para iniciarmos a nossa caminhada rumo a um melhor entendimento sobre a temática, é importante destacar primeiramente que ao longo da história, diversas narrativas foram construídas a respeito do conceito de deficiência, as quais impactaram significativamente a maneira como a sociedade se estruturou em relação às pessoas com diversidades funcionais. Essas distintas concepções, por sua vez, deram origem a modelos teóricos sobre a deficiência, que consistem em mecanismos epistemológicos que englobam valores e explicações a respeito da temática. Um exemplo disso é o pensamento religioso, que influenciou diretamente a compreensão popular acerca da temática. Nesse sentido, a deficiência era vista como uma tragédia, uma punição divina. Ainda hoje, é possível notar resquícios de uma perspectiva caritativa. Isso porque durante muito tempo as pessoas com deficiências foram vistas como indivíduos dignos de pena e alvo de caridade. Essa interpretação, por sua vez, acaba incorrendo em capacitismo, porque vê a pessoa com deficiência como um indivíduo com a vida fadada ao fracasso, por serem esses sujeitos incapazes e inferiores.
O que acontece muitas vezes numa perspectiva puramente caritativa é uma interpretação da deficiência que acaba incorrendo em capacitismo, né? Porque enquadra a pessoa com deficiência como uma pessoa que vive uma tragédia, que é uma pessoa coitada e que já sofre muito por ser pessoa com deficiência, que não tem boa qualidade de vida, que não é uma pessoa que vai ser feliz e que, como já sofre tanto, coitada, deixa ela passar, né? Um aspecto importante para compreender a deficiência são os modelos médico, social e biopsicossocial. O modelo médico interpreta a deficiência como uma patologia, limitando-se à perspectiva individual. Essa visão considera a deficiência como uma condição que deve ser tratada, enfatizando as limitações do indivíduo. Essas ideias contribuem significativamente para as desigualdades que as pessoas com deficiência enfrentam. Por outro lado, o modelo social emerge como uma crítica ao modelo médico. Essa abordagem reconhece que a opressão e a marginalização enfrentada pelas pessoas com deficiência são impostas pela sociedade e não são uma desigualdade natural. Assim, o foco se desloca das limitações individuais para as barreiras sociais que perpetuam a exclusão. O modelo biopsicossocial, adotado atualmente pela Organização Mundial da Saúde, compreende a deficiência de maneira multidimensional. Essa abordagem integra elementos dos modelos médico e social, oferecendo uma perspectiva que considera os aspectos biológicos, sociais e individuais da deficiência. Embora o modelo biopsicossocial leve em conta diversos aspectos para entender a deficiência, ainda são evidentes as inúmeras barreiras que esses indivíduos enfrentam. Nesse vídeo, vamos destacar alguns dos desafios relatados pelos entrevistados no ambiente educacional. É importante mencionar que, no Brasil, existe uma ampla política de inclusão das pessoas com deficiência, respaldada por legislações e decretos. No entanto, a realidade nos mostra que ainda há uma grande dificuldade em transformar essas diretrizes em ações concretas. Tinha muita dificuldade, por exemplo, em relação a um tutor que eu tinha. Eu tinha uma tutora, assim, que ficava o tempo todo comigo. E eu não gostava que ela ficasse comigo, porque eu sentia que ela me atrapalhava em relação aos estudos, porque ela queria ficar conversando e tudo mais. Eu queria prestar atenção na aula. E também na questão do medo que as outras crianças tinham para chegar e enturmar mesmo. A partir da fala da Daniela, é possível compreender as razões que levam situações semelhantes à da Ana Alicia ocorrer. A gente sabe de muitas pessoas que tiveram uma trajetória escolar em que elas tiveram a oportunidade de aprender roubado delas, porque a instituição entende, coitadinho, deixa ele aí no canto e passa ele de ano para, né? Então, tiveram a oportunidade de aprender roubada dela, né? Delas. Então, essa perspectiva caritativa, por conta disso, ela acaba presumindo uma incapacidade, presumindo que a pessoa não vai dar conta, por isso ela é uma coitada, por isso vamos dar para ela o que ela não dá conta de fazer por si mesma, por isso não vamos exigir dela, por isso não vamos garantir para ela uma formação tão criteriosa, tão rigorosa, quanto a formação de todos os outros estudantes. Porque, graças a Deus, está tendo uma sensibilização muito grande da sociedade, de modo geral, para as questões das pessoas com deficiência. Mas a gente está longe do ideal. Sim. Até porque existe um jargão entre as pessoas com deficiência, que é o seguinte: nada para nós sem nós. O que significa dizer que não adianta você fazer alguma coisa para as pessoas com deficiência sem você perguntar para elas se aquilo realmente atende a elas. Teve esses dias que uma pessoa me parou na rua e me ofereceu ajuda. E insistiu para eu ajudar. Eu falei, não, mas insistiu, eu falei, sai, então deixa. Aí a pessoa não perguntou nem o nome, já falou, mas o que aconteceu com você? Fora dos muros da faculdade é um pouquinho mais complicado. Porque, para você ter uma noção, o autismo
ele só foi considerado, se não me engano, deficiência, que tem direitos de deficiente, só em 2019. Né? Em muitos lugares a gente ainda não tem, a gente tem acesso, mas as pessoas não sabem que a gente tem acesso. Eu acho que um dos piores lugares para um autista estar é transporte público, porque a gente tem direitos, a vaga prioritária, essas coisas. Os mais velhos sempre são os mais difíceis de lidar. Uma dica que eu poderia dar é em relação à questão de Libras, porque muitas das vezes eu acho que a maior dificuldade do surdo é encontrar um profissional que saiba Libras. E é um profissional que não pode ter um tradutor ali do lado dele, tem que ser um profissional e ele. E assim, para encontrar um profissional com fluência é bem complicado e seria um diferencial também para vocês como profissionais. Assim. A gente tem hoje alguns profissionais, né, que trabalham, não se tem um censo, um levantamento, não tem. Eu sei que o CRP de São Paulo parece que tentou encabeçar uma iniciativa nesse sentido, acho que o CRP do Paraná também, no sentido de tentar catalogar assim, quem são os profissionais. Tem uma iniciativa muito particular de um grupo de psicólogos que se intitula Bilíngues, Libras Português, que tentam mapear isso um pouco, não vou saber dizer agora exatamente quantos são, 50, 60, mas no Brasil todo. Então você tem aí um público ainda muito reduzido, né? Uma oferta muito pouca. Então, nesse caso é bem difícil. Pensando na necessidade da pessoa surda, né? Atualmente você tem atendido esse público? Sim, tem na minha clínica, né? Tem as pessoas ouvintes, as pessoas surdas. É um público que vem muitas vezes encaminhado, assim. Tive pouquíssimos casos de pessoas surdas que vieram ainda por livre espontânea, né? Com demanda espontânea, porque passam um certo desconhecimento do que vem seu trabalho de psicólogo, como é que funciona, né? Que eles podem, inclusive, também fazer. Alguns vêm com uma história, assim, às vezes, de alguns casos que eu já atendi, com uma experiência muito negativa, às vezes na infância, que a mãe levava, e muitas vezes porque era considerado uma criança, né? Violenta, uma criança que não obedecia regras. Na verdade, sim, tem aí todo um contexto de acesso à língua, né? De habitar a linguagem. Assim. A questão da deficiência não é uma questão de um interesse de minoria, é uma questão humana. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Tom Shakespeare. Ele é um dos teóricos mais importantes que a gente tem hoje vivos no campo dos estudos da deficiência. Ele esteve num congresso de fisioterapia há uns 2 anos atrás e a presença dele foi muito marcante, falando para profissionais da reabilitação que usualmente tem uma perspectiva muito médica, né? Ele falou nesse congresso o seguinte: olha, gente, ele é uma pessoa com deficiência, ele fala, eu sou a pessoa que não escapou dos impedimentos corporais, eu nasci com eles. Vocês são as pessoas que estão fingindo que não tem nada a ver com isso. Então vamos combinar uma coisa, daqui 20 anos vocês voltem e aí a gente conversa. Por quê? A gente é temporariamente pessoa sem deficiência. Todo mundo que tiver a sorte de envelhecer vai conviver com impedimentos corporais. E vivendo num mundo cheio de barreiras, isso produz deficiência. Então a gente precisa ter consciência de que a deficiência é um fenômeno humano, faz parte da vida, é uma questão universal, por isso todo mundo precisa estar engajado nesse projeto coletivo, não é um projeto individual, que é um projeto da acessibilidade e da inclusão, porque isso é bom para a humanidade, para todos. Essa é a minha mensagem. A partir das experiências aqui relatadas, pode-se compreender que a psicologia tem um papel crucial na inclusão de pessoas com deficiência. Para que isso se concretize, é imprescindível promover a escutativa e ampliar o conhecimento sobre o tema. Reconhecer a intersecção da deficiência com outros marcadores sociais da diferença é igualmente crucial, pois nos ajuda a entender a deficiência como uma característica que compõe a subjetividade das pessoas, sem desconsiderar os desafios que elas enfrentam. Essa abordagem integrada pode contribuir significativamente para um ambiente mais inclusivo e respeitoso.